A todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa sessão temática 2, nosso eixo 2, espaços públicos e equipamentos urbanos. Eu sou Renato Saboia, sou professor da UFSC, vou ser o moderador aqui da sessão com vocês. Conto com a ajuda da Bruna Cronenberger, doutoranda da UNB, certo, Bruna? Isso. Então a gente vai ter hoje aqui 4 trabalhos, tá? Todos os trabalhos têm pelo menos um autor já presente na nossa sala. Eu acho que a gente já pode dar, né, início a essa sessão, a apresentação. Passamos então agora à nossa última apresentação da sessão, que se chama Saúde Urbana, o uso da sintaxe espacial para a criação de modelos de espaços obesogênicos. Esse trabalho é de autoria de Gustavo Henrique Campos de Faria e Renato César Ferreira de Souza. Então a palavra fica com vocês. Bom dia, eu sou o Gustavo e aí eu vou estar apresentando hoje o trabalho intitulado Saúde Urbana, o uso da sintaxe espacial para a criação de modelos de espaços obesogênicos, né, que é um estudo piloto que foi desenvolvido para a minha tese de doutorado, sob orientação do professor doutor Renato César, pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais. A estrutura da minha apresentação está dividida em 5 partes: introdução, problemas de pesquisa, abordagem metodológica, processo de modelagem do fenômeno com a discussão, né, dessa modelagem, e as considerações finais e conclusão. Inicialmente, a gente apresenta a problemática central do trabalho, que parte do estudo dos ambientes alimentares, seus elementos constituintes, suas dinâmicas e sua relação com a obesogenicidade na população de entornos urbanos, né? E o artigo ele tem como foco o emprego das teorias urbanas configuracionais como ferramental para esses estudos de saúde e espaço urbano. O nosso foco em questão de quadro de saúde está na obesidade, né, que ele é caracterizado pelo excesso de gordura corporal no ser humano, e essa evolução do excesso de gordura, né, no corporal, ele pode evoluir para diferentes processos inflamatórios, e aí sim vai levar em alguns quadros que são de risco para a saúde, né? E como o quadro de saúde da obesidade ele é influenciado por diversas esferas acadêmicas, a gente frisa que o nosso objeto de estudo vai estar no condicionante do ambiente construído, né? Então, a gente propõe aí um modelo socioecológico fundamentado nesse primeiro modelo de Egger e Swinburne, né? Onde a gente vai estar acrescentando aí os elementos espaciais e as suas relações com as formas sociais e a fricção das dinâmicas do espaço urbano. A gente ressalta que no quadro de conhecimentos que ampara o desenvolvimento do trabalho, espaço e atividade, eles são considerados uma única coisa, mas a gente vai ter que abordar eles tradicionalmente, né, assim, com as suas divisões de propriedades e características, para fins de operacionalização. Né? Então, a gente vai tratar os elementos espaciais como um aspecto visível da forma urbana, e as formas sociais vão estar relacionadas com as ações contínuas em relação ao tempo e ao espaço. Quanto à cena urbana, que a gente denomina como espaço obesogênico, ela é constituída pela falta de acesso a alimentos saudáveis, a oferta massiva de processados e ultraprocessados, e também a precarização desses espaços públicos de qualidade, né, que são esses espaços que vão promover aí, de modo equânime uma vida urbana ativa nas cidades. Para investigação, a gente vai recorrer à sintaxe espacial, né, que possibilita a representação de qualidades dinâmicas e espontâneas de forma algorítmica para tratar dessa materialização da forma do espaço físico e do fenômeno social, né, e a partir da sintaxe espacial a gente verifica aí o surgimento de diversos instrumentais que vai permitir essa implementação de dados em modelos computacionais, como é o caso aqui dos cálculos de centralidades, né? Principalmente no nosso trabalho, a gente vai estar envolvendo os cálculos gravitacionais, que são aí associados às teorias de configuração urbana, né? E esses cálculos gravitacionais, eles vão permitir que a gente faça a conferência, né, da atração que um conjunto de pontos de interesses ou destinos eles podem ser alcançados aí a partir de alguns atributos que são quantificáveis e mensuráveis. Então, o objetivo do trabalho em si desse artigo, né, ele investiga os instrumentais contemporâneos que são capazes aí de propor um aprofundamento nesses problemas de saúde urbana e que aí sim vão poder somar para a proposição de algumas hipóteses razoáveis para o seu teste posterior, né, aí nos moldes do hipotético dedutivismo de Popper. Quanto às questões de pesquisa,
A gente tem, seria possível determinar a centralidade por atração entre edifícios para localizar aqueles que têm maior oferta e influenciam comportamentos de indulgência alimentar? Seria possível avaliar a correlação daqueles edifícios com as vias em que se localizam, considerando os valores de integração e escolha delas e verificando congruências e incongruências com as formas sociais assentadas? Seria possível determinar, a partir da análise de rede de sistema de trânsito, a influência daqueles edifícios para a delimitação de áreas servidas em curvas isocrônicas com alcance de até 10 minutos de caminhada dos pedestres, considerando a declividade dos passeios como fator de impedância? Seria possível comparar os resultados e as interpretações advindas do arcabouço calculado com pesquisas qualitativas sobre a mesma vizinhança, observando as narrativas históricas sobre as formas sociais? E aí, para a investigação do fenômeno, a gente escolhe o método de estudo de caso, né, o qual vai nos permitir aí tomar como referência a escolha de um único objeto para observação e análise. Como recorte do estudo, a gente opta pelo bairro Santa Teresa, devido a ele ter sido foco de diversas pesquisas, principalmente quanto aos seus aspectos históricos, antropológicos e socioeconômicos, né? Então a gente percebe aí uma lacuna, faltando alguns estudos de sintática espacial em relação ao bairro. E aí, para trazer um pouco do histórico que isso influencia nas nossas considerações finais, né, a gente tem que o bairro ele formou na região leste do município de Belo Horizonte, ao longo do período do projeto e da construção da capital, né, a partir de algumas ocupações que foram naturais, né, determinadas pelas moradias dos trabalhadores que vinham para construir a cidade. Então, o desenho urbano do bairro ele vai originar por meio de movimentos naturais. E aí, quanto aos dados que a gente utiliza, né, para a pesquisa, a gente pode dizer que o estudo ele é um estudo transversal, então a gente não vai recorrer diretamente aos agentes humanos, e aí a coleta de dados vai vir de duas formas, né? Uma, a gente vai recorrer aos dados secundários da área, como foi o caso que a gente pegou o cadastro técnico multifinalitário e também alguns dados do posteamento de luz, né? A gente pega esses dados de posteamento de luz porque eles são mais atualizados do que os disponibilizados pelo IBGE, que são do censo de 2010, e também a gente faz uma coleta de dados, que é uma coleta que a gente fez, que é uma adaptação da técnica de observação social sistemática. E aí esses dados eles são processados e operacionados por softwares de sistema de informação geográfica. No nosso caso aqui, a gente utiliza o ArcGIS. Quanto à aplicação dos procedimentos metodológicos, né, a gente precisa aqui de alguns descritivos e ajustes dos cálculos em relação ao software que a gente usa. Então, aqui, como é o caso para a redução de algumas irregularidades insignificativas, né, as mudanças de direção das vias em 30 graus, a gente pondera com valor 0,25, né, e as mudanças de direção de 60 graus, a gente já vai ponderar com valor de 0,5, né, então isso vai compor semi-retas para o movimento dos agentes. E também para o cálculo do network dataset, né, e a especificação aí dos seus atributos, a gente precisou estar desenvolvendo esse code, né, escrevendo esse code que vai estar associando aí os dados de distância, da velocidade dos pedestres e também das declividades dos passeios, né, o que vai permitir aí que a gente calcule algumas medidas de escolhas de trajeto de menor impedância, né, de tempo e declividade de forma automatizada. Né? E aí eu ressalto aqui que esses passos são necessários porque a gente utiliza uma versão mais antiga do ArcGIS, que é o 3.8, sendo que algumas versões mais recentes já apresentam esse código integrado na própria ferramenta. Como resultado da modelagem, inicialmente a gente tem esse cálculo, né, pelo método de Turner, que vai resultar no mapa com as medidas de integração e escolha, né, que também é denominado INT por alguns autores, né, e aí a gente calcula o INT para todo o município de Belo Horizonte, né, essas medidas aí estão permitindo a gente compreender simultaneamente quais são os segmentos de ruas mais integrados e também com maior potencial de atravessamento, né? E isso vai expressar aí de forma categórica o movimento humano e principalmente quanto às questões de acessibilidade ao recorte na área de estudo, né? E aí eu também gosto de frisar que a gente calculou o índice para todo o município de Belo Horizonte, justamente para quando a gente pegasse o nosso recorte de estudo, a gente não ter o efeito de borda, né, na nossa análise.
Em seguida, a gente calcula a centralidade a partir do Network Dataset, considerando todas as declividades médias dos segmentos de via. Além disso, a gente também insere para esse cálculo uma primeira camada, contendo aí um primeiro índice obesogênico, né? Para esse primeiro iniciação, a gente vai estar considerando principalmente a área e a tipologia do estabelecimento, os tipos de alimentos que são oferecidos nesse estabelecimento, como se são alimentos in natura, se são processados ou ultraprocessados, e também a categoria de consumo, se é para consumo no local ou para retirada e delivery. O resultado, a gente tem esse primeiro mapa aqui, né, onde a gente apresenta a centralidade dos edifícios por atração, com representação das vias, com fator e normalização da medida de integração e escolha. Né? Com isso, a gente já começa a observar aí algumas representações do fenômeno, como é o caso dessas edificações mais quentes. Né? E a gente pode dizer que essas edificações mais atrativas, elas estão dispostas aos longos das vias, né, que possuem essas medidas de integração e escolha acima da média total de todas as vias, né, de todas as medidas de integração e escolha de todas as vias do município de Belo Horizonte. Né? Mas também a gente pode ver que algumas vias aqui que estão bem integradas e com alta medida de escolha, elas não vão conectar essas edificações de alta atratividade. Né? E aí a gente pode falar que esse fenômeno ele é congruente com os aspectos da formação histórica do bairro, né? do recorte em estudo. Porque, como a gente pode ver aqui, acompanhando o meu mouse, essa região aqui atualmente é o mercado distrital do Santa Teresa, né? E antigamente ele ocupava o hospital de doenças infecto-contagiosas. E aí, só depois do encerramento dessa atividade do hospital, né, que a gente vai perceber um adensamento com edifícios nessa região, que é aí mais ou menos até uns 4 pavimentos, né, que era o permitido pela legislação na época. Então, assim, a partir do momento do encerramento das atividades, tem um aumento da densidade populacional e, consequentemente, a gente vê o surgimento aí de alguns pequenos estabelecimentos que são atratores. Né? Então, assim, a gente tem poucos estabelecimentos porque é um fenômeno recente que vem aí, sobretudo, após 1980. Para observar comparativamente aqui a centralidade de gravidade com algumas métricas da sintaxe espacial das vias, né? A gente também traz esse mapa comparativo de conectividade, centralidade por gravidade, né? Assim a gente verifica que isso realmente acontece no bairro, né? Que as ruas mais conectadas possuem maior potencial de movimento e com isso a gente tem uma maior concentração desses estabelecimentos. Né? Outro comparativo que a gente faz é da normalização da medida de integração, né, e a centralidade por gravidade, né, e justamente por não ter esse efeito de borda, né, nos segmentos de via do bairro, a gente pode dizer que eles em si estão bem integrados, né, mostrando o papel do bairro em si como uma centralidade local do município de Belo Horizonte. Em seguida, utilizando o módulo de análise de rede do ArcMap, a gente propõe algumas variáveis aí que vão mostrar o alcance das moradias aos estabelecimentos fornecedores de alimentos. Né? O resultado é esse mapa que vai mostrar aí a centralidade dos edifícios por atração, com a representação da área servida desses estabelecimentos, né? Em curvas isocrônicas aí de caminhadas de até 10 minutos. Né? E aí, com o mapa, a gente pode ver que todo o bairro é servido em até 10 minutos de caminhada. E isso considerando a topografia local, né, de um estabelecimento que comercializa esses alimentos. Então, a gente considera a topografia do entorno urbano, né, para calcular essas curvas isocrônicas. No mapa também a gente observa, né, que as vias mais centralizadas do bairro, né, são onde encontra maior quantidade desses estabelecimentos. Então a gente gosta de frisar aí, como já dizia o Bill Hiller, né, que em sistemas urbanos a configuração ele é o gerador primário desses padrões de movimento do pedestre, né, e os atratores eles vão ser ou equalizáveis ou eles vão trabalhar como multiplicador desse padrão que já foi estabelecido pela configuração. E aí, para ampliar um pouquinho mais das discussões, a gente apresenta o cálculo comparativo entre a área servida pelos estabelecimentos com a medida de integração angular normalizada, né? Ou seja, a facilidade para chegar a um estabelecimento que comercializa os alimentos, e também a gente apresenta um comparativo da área servida pelos estabelecimentos, né, com a conectividade das vias, aí, reforçando que os atratores estão replicando esse padrão que já foi estabelecido pela configuração.
Então, como considerações finais, né, lembrando que aqui é um estudo piloto, até o momento a gente tem que o bairro Santa Teresa, ele pode ser considerado obesogênico, né, e aí essas análises estão nos levando a pensar, né, no termo de atmosfera obesogênica, que é um termo para poder retratar entornos urbanos que têm essa alta atratividade, né, que é exercida por esses estabelecimentos que comercializam os alimentos. Quanto à iniciação, né, de forças atrativas dessas edificações, inicialmente a gente estava pensando na sobreposição, né, com alguns dados dos setores censitários, né? Só que quando a gente foi fazer uma primeira sobreposição, né, desses dados, o fenômeno que a gente encontra, né, é que como o setor ele é uma área muito extensa, ele vai interferir muito pouco, ou senão ele vai distorcer os dados que a gente tem na divisa dos dois setores que a gente vai estar comparando, né, que o bairro de Santa Teresa é dividido em dois setores censitários. Além disso, também a gente aponta o problema crônico apontado por Milton dos Santos, né, que a gente tem problema de dados atuais e de qualidade, e um cenário muito importante aí que a gente pode ver hoje em dia, né, é a questão do censo, que o último censo consolidado que a gente tem é de 2010, né, então recorrer a um censo hoje talvez não seja tão interessante para as pesquisas. E, por fim, quanto à sintaxe, a sintática, né, e esses cálculos de centralidade como instrumento para avaliar esses ambientes obesogênicos, né, a gente tem que o quadro do conhecimento ele apresenta uma base sólida do ponto de vista estatístico, né, mas a gente tem aí algumas críticas que já são recorrentes na literatura também, que é quanto à normatização da modalidade de viagem, a padronização da sociedade, e também a gente destaca, né, que para esses cálculos vai existir um recorte muito estático da realidade, né? Então a gente vai retratar apenas alguns cenários estocásticos, né? E com isso a gente pode considerar que o experimento ele é um experimento altamente controlado, tanto pelo pesquisador quanto também pelo software. E aí aqui estão as referências utilizadas no trabalho e muito obrigado. Obrigado, Gustavo. A gente encerra então as nossas 4 apresentações e abre aí o espaço para perguntas, comentários, dúvidas. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Eu gostaria de fazer. Vamos lá. Em relação a esse último trabalho, eu achei bastante interessante a proposta. Se você Eu não se fiquei... importar, Alexandre, podia Oi, ligar a câmera, se for possível? posso. Obrigado. Pronto, eu achei que tinha ligado. Primeiramente, parabenizar por esse último trabalho, eu achei bem interessante. Eu estava até comentando com o Renato, né, antes da apresentação, esse termo, né, obesogênico, que eu nunca tinha ouvido falar, e foi uma coisa que me deixou bastante curioso. Eu que, na minha condição pessoal, estou no processo final de tratamento, né, de obesidade, então me chamou a atenção por questões pessoais esse trabalho. E eu fiquei um pouco curioso, aí deixar, não sei se foi, de repente eu perdi algum ponto, fica aí como sugestão, de repente vocês também verem dentro desse processo, dessa pesquisa de vocês, a distância, ou pelo menos a localização de espaços públicos destinados a práticas esportivas. Porque muitas vezes a pessoa, ela pode estar, por exemplo, próxima de espaços que tenham alimentação não saudável, mas de repente ela quer fazer um exercício físico para começar a fazer uma dieta, uma coisa assim, né? Para ajudar nesse processo, e às vezes ela não tem um espaço físico, um espaço de lazer propício à atividade física próximo, e isso acaba desestimulando. Nem todo mundo vai ter dinheiro para pagar uma academia, ou não vai ter um transporte individual para ir para uma academia, para um local mais distante. Então, eu acredito que, aí eu estou fazendo uma suposição de vida minha, né? É, a própria quantidade e distribuição de espaços públicos de lazer qualificados para práticas esportivas pode também, de alguma forma, contribuir para esses espaços obesogênicos. Isso já focando não no espaço edificado, mas tentando trazer para uma vertente mais espaço público. Então, de repente, a própria análise sintática do espaço, ela pode, de alguma forma, ajudar o quão fácil é você chegar, não somente em termos métricos, né, a distância métrica, mas a distância topológica, né, a complexidade do percurso, para se alcançar alguns destinos que
podem ajudar dentro desse processo da pessoa praticar exercício físico e ter um estilo de vida mais saudável, né? Tem alguns trabalhos já da década passada, né, que associavam esse pró-urbano à obesidade, justamente pela questão do aumento de distâncias, mas acho que vale a pena, talvez, não sei se no seu trabalho, mas alguém poderia dar essa continuação em o quanto que espaços públicos distribuídos, né, quantificados e qualificados, pode também estar ajudando é, nessa conceituação de espaço obesogênico. É isso. Vou responder aqui rapidinho. Foi até tema da minha orientação com o professor Renato ontem, né, o Renato César, que a gente estava conversando sobre isso. Quando a gente considera espaço obesogênico, né, o equilíbrio do armazenamento de gordura, a gente está levando em consideração a ingestão calórica e também o gasto calórico do ser humano. Então, nesse primeiro momento, a gente fez um recorte só nos estabelecimentos fornecedores de alimentos, mas a nossa intenção agora é dar continuidade para estar mapeando esses estabelecimentos onde tem a prática de atividade física, tanto os públicos quanto os privados, né, gerar esses mapas sintáticos para a gente fazer um estudo comparativo para ver esse contrabalanceamento dos estabelecimentos com também os espaços destinados para essa prática de atividade física. Então, assim, a gente pretende englobar, mas nesse primeiro momento a gente não considerou, mas estamos no processo aí de como incorporar isso e como isso, a partir dessas análises, poder gerar um índice, né, de avaliação desses entornos urbanos quanto à ingestão e gasto calórico do ser humano.